Minha história é uma loucura. Um dia depois que eu nasci, meu pai faleceu 4 horas depois de me conhecer e de me ver pela primeira vez. E minha mãe trabalhava em 2 turnos em Campinas. E a minha avó, nos primeiros 5 meses de vida, ela ia para Campinas para cuidar de mim. E a minha avó deu a ideia de me trazer para Pedreira e para eu ser criado pelos meus tios e pelos meus avós. E meu avô ficou com tanto medo de me perder que ele não deixou registrar o nome do meu pai na minha certidão de nascimento. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter 2 pais e 2 mães, e isso me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Acabei decidindo fazer letras por conta da influência dos professores na minha vida. E eu senti que eu queria fazer essa diferença igual eles fizeram na minha vida. E lecionar não é fácil. Tem dia que você sai super para baixo, mas tem dia que você sente que você fez a diferença na vida das pessoas. E isso é muito gratificante. E eu lembro de uns episódios que são muito bacanas, né? Um deles foi quando eu fui escolhido para ser paraninfo. Eu só tive uma turma fixa de terceiro ano e eu fui escolhido por uma turma que eu era professor eventual deles. Eu passei 2 a 3 meses com eles só, mas eles me escolheram. Isso foi muito legal, porque aí a gente encontra com alguns alunos e a gente, conversando, a gente percebe com as coisas que eles contam que a gente fez diferença na vida deles. E era exatamente isso que eu queria passar, né? Que a gente foi uma influência positiva. Isso influencia muito na vida da gente e era exatamente para isso que eu queria ser professor, para ajudar as pessoas a ter um caminho legal. É engraçado que o meu interesse por política veio através da igreja e ninguém imagina uma coisa dessa, né? Eu lembro das aulas de Crisma, que o meu irmão falava quando eu tinha lá meus 15 anos, né? Meu irmão falava muito da questão do ser e ter. O meu irmão foi um mentor para mim, né? Fez toda essa diferença na minha vida, toda essa atividade dele. E na época foi criada a Pastoral de Fé e Política. E um dos atos, eu lembro que foi um ato muito bonito, que foi o Grito dos Excluídos. E no Grito dos Excluídos, a gente desceu batendo panela da Igreja Santo Antônio até a Câmara Municipal. E depois da gente fazer isso, eu lembro que a gente acompanhava sessões de Câmara e naquela época precisava fazer um requerimento para ter acesso à pauta, né? E através da pastoral fazia esse requerimento. Hoje a gente vai lá, entra no site e consegue ver tudo pelo site. E é engraçado que hoje eu faço a mesma ação do que eu fazia antes. E teve uma sessão de Câmara que ficou muito marcado na minha cabeça, que um vereador na época, que até era ex-secretário desse governo, ele falou assim: joga 3 caminhões de terra lá e fala que jogou 10. Eu lembro que na hora eu pensei, isso não é normal, não pode ser assim. E a gente tem que fazer diferente. A gente tem que ser essa mudança para ser diferente do que era e para ser diferente do que é.